Então, que pergunta, meu amigo. Quem é o servo mais obediente de Deus? Eu acredito que a minha resposta vai espantar alguns. Para mim, Paulo Nascimento, o servo mais obediente de Deus é o diabo. Que isso, pastor? É o diabo. Eu e você somos os mais desobedientes dessa terra. Deus fala pra gente, não toca, a gente toca. Não faz, a gente faz. Você lembra dos primeiros habitantes da terra, Adão e Eva? Vocês podem desfrutar de tudo aqui no jardim, mas não toca ali. E onde foi que eles foram tocar? Moisés tem a referência na Bíblia do homem mais manso da terra. Não é verdade? Mas Moisés ficou tão irritado descendo do monte, com as duas pedras lavradas de pedra, que foram escritos os mandamentos com o dedo do próprio Deus, que quando ele vê a bagunça no arraial dos Hebreus, no que tange ao assunto do bezerro de ouro, o que é que ele faz? Ele quebra as pedras. Eu acredito que Moisés deve ter tido um pensamento muito parecido com o meu. Ao invés de quebrar a pedra na perna, ele poderia quebrar na cabeça de Arão, que Arão foi o culpado, deu mole naqueles dias. E quantos outros personagens bíblicos a gente vai encontrar que tinham de tudo para serem obedientes ao máximo e desobedeceram? Mas para você não ficar falando assim, pastor Paulo está ficando doido, mas olha aqui o que diz a Bíblia. Falando de Bíblia. Livro de Jó, capítulo de número 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha o que o vadio estava fazendo. De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Olha como é que o diabo é ousado. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí você conhece a história, ou pelo menos deveria conhecer. Capítulo 2 do livro de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a tua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está nas tuas mãos, ou na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, e desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha que coisa interessante. Você vê que há um diálogo aqui, e onde Deus está, o diabo não pia nada até Deus permitir-lhe a fala. Só que ainda quero ler com você, falando de Bíblia, carta do apóstolo Tiago, no capítulo de número 2, no verso de número 19, palavras do Novo Testamento.
capítulo 2, verso 19, diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha que coisa interessante Tiago está falando sobre a fé sem obras para nada aproveita. E no meio do caminho, ele vai fazer a argumentação. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. É isso que eu acho muito interessante. As pessoas, às vezes, falam que por uma coisa ou outra, porque Deus tem que me abençoar, porque eu dou o dízimo, porque eu sou bonzinho, porque eu pratico a caridade. Meu irmão, outro dia um irmão falou, eu não fumo, não bebo, não cheiro, eu pago meu imposto em dia. Você não faz mais do que a sua obrigação, meu irmão. Cuidar do seu corpo, da sua saúde, pagar o seu imposto em dia. E isso não te faz uma pessoa que Deus tem que te abençoar e ponto final. Não. Mas falando-se de obediência, o homem, ele é tendencioso na malignidade do seu coração a sempre desobedecer a Deus. Tanto é que o profeta já deu o diagnóstico. Perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Tanto é que há um dito popular que no coração do homem ninguém anda. Não é verdade? E o único que conhece a intenção do coração do homem é Deus. E eu acho isso lindo porque enquanto há essa briga, essa discussão, não, porque eu faço assim, não, porque eu sou merecedor da bênção, não, nós somos merecedores de nada. Nós éramos merecedores do juízo de Deus para nos matar. Mas aprove a Deus a usar a sua misericórdia em nós e nos salvar, e escrever o nosso nome no seu livro, nos dar a alegria da salvação. Todavia, a gente precisa se lembrar que a obediência é uma característica para todos aqueles que devem e querem entregar a sua vida a Deus. Todavia, o único elemento ainda existente que teme e estremece diante de Deus, onde Deus está, e só faz o que Deus lhe permite, só faz o que Deus lhe ordena, é o diabo. Você leu aqui comigo a história, um pouco da história de Jó. Isso me estremece, sabe por quê? Porque tem horas que mesmo sendo o diabo fazendo algumas coisas na nossa vida, perceba Jó não vai dar glória para o diabo. E nem estou eu aqui fazendo uma defesa do diabo. Porque a galera hoje tem mania de demonizar aquilo que é obra da sua carne. Botar tudo na conta do diabo. Às vezes foi o desejo da tua carne, foi uma coisa da sua mente, você está dizendo, porque foi o diabo. Não, não foi o diabo. Mas eu posso dizer para você que em termos de obediência ele ganha da gente. Porque ele teme e estremece. E ele só faz o que Deus lhe manda ou o que Deus lhe permite. Aí eu pergunto para você, como é que está a sua vida diante de Deus? A gente ainda não se comporta como filho. A gente ainda não entendeu o que Deus é poderoso para fazer em nós e por nós e através de nós. E aí a gente para e pensa, tudo é pela misericórdia. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Paulo Nascimento, falando de Bíblia, e quero te dar aqui uma outra oportunidade da gente poder interagir através agora do Instagram. Isso mesmo, você pode nos seguir lá e mandar a sua pergunta através do direct, acompanhar toda a nossa movimentação do que fazemos durante a semana, as nossas enquetes, e a gente assim caminhar de mãos dadas falando de Bíblia. Deus te abençoe.